Olá, seja bem-vindo na nossa aula teste de árabe. Eu sou Karim, professor de árabe para quem fala português desde 2017 e neste aula teste vou mostrar um pouquinho como funciona a aula, como é fácil também de aprender árabe. Vamos começar. Então, primeira coisa, no início da aula eu vou te mandar o link de Google Meet, lá onde vai acontecer a nossa aula, e depois nós vamos começar com esse documento. Esse documento é o teu caderno digital. Você poderia ler, rever o que nós estudamos, fazer os teus exercícios, escrever, revisar e fazer todas as coisas nesse documento. Então, na primeira página vai ficar os dias da aula, vão ficar anotados lá. Na segunda página, a gente vai definir os seus objetivos, teu nível atual e a estratégia que a gente vai fazer para alcançar esses objetivos. Em toda a aula, vou pedir a você se tem interesse de usar uma ferramenta de AI. Vou explicar o que é essa ferramenta de AI antes de começar a nossa conversa. É uma ferramenta que entra conosco na aula, que ele fica escutando o que a gente está conversando e no final ela manda um relatório que contém todos os detalhes da aula e que tem que revisar o que a gente tem para preparar a próxima vez. Então, para usar essa, você pode entrar nesse formulário, preencher as autorizações que você quis e mandar esse documento. Essa é apenas uma amostra, então quando você manda o documento, eu recebo a sua autorização. Claro que a gente usa essa ferramenta se você quiser usar. E aqui nossa aula teste é uma amostra para mostrar como funciona. Vamos agora começar a nossa aula. Antes de começar, preciso usar este link na ferramenta de AI para que ele grava o que a gente está fazendo e vamos começar a aula. Árabe parece difícil, só eu falo para árabe não é difícil, árabe é apenas diferente. E vamos descobrir como árabe é diferente. A escrita em árabe parece tão difícil. Ele se escreve de uma letra diferente, se escreve da direita para a esquerda, que para quem fala português é uma coisa estranha. Depois, na segunda parte dessa aula, vamos fazer uma amostra rápida como escrever em árabe. Mas fique tranquilo, se você não quer estudar escrever em árabe, podemos usar as letras latinas e assim a aprendizagem de árabe vai ficar bem fácil. Por exemplo, como é que eu falo eu em árabe? Eu, a gente fala ana, ana. Agora eu quero dizer eu sou Karen. Eu, ana, sou. A gente não sabe como conjugar o verbo ser, estar no presente em árabe. Mas aqui eu tenho uma notícia boa. A gente em árabe não usa verbo ser, estar no presente. Então, para dizer eu sou Karim, simplesmente vou dizer Ana Karim. Ana Karim significa eu sou Karim. Então, eu sou Karim igual Ana Karim. Agora, para você se apresentar, simplesmente você vai dizer Ana e depois dizer teu nome e assim vai entender que você se chama teu nome. Então, agora eu quero dizer eu sou do Brasil, por exemplo. Eu sou do Brasil. Eu, Ana, sou. A gente não usa. Do, agora falta do. Do, em árabe falamos min. Min.
Então, Brasil em árabe se chama El-Brasil, que é parecida realmente ao português. El-Brasil. Então, eu sou Karen. Ana Karim. Eu sou do Brasil. Ana min Brasil. Viu como é tão simples? Então, para dizer olá, nós falamos marhaba. 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 Eu sou Karen. Eu sou do Brasil. Marhaba. Ana Karim. Ana min Brasil. Viu, gente? Em 3 minutos, a gente conseguia construir 3 frases em árabe de uma forma bem simples e bem rápida. Vamos continuar agora. Eu me apresentei. Ana Karim, Ana min Brasil. Eu vou te perguntar, e você? Então, vamos ver. E em árabe fala wa. Wa. Você, por homem, falamos anta. E para mulher, falo ente. Então, marhaba, ana Karim, ana min Tunis. Agora eu vou perguntar a você. Wa anta, se eu falo com homem. Wa anti, se eu falo com mulher. Marhaba, ana Karim, ana min Tunis. Wa anta ou anti. E agora a você de me responder. Vou falar sobre o que eu trabalho. Eu sou professor. Eu, Ana, sou, a gente não usa, professor em árabe, falamos muderrisun. Professor, muderrisun. Marhaba. أنا كريم. أنا من Brasil. أنا مدرس. Agora é uma apresentação inteira. وأنت. Então, talvez você é um professor, seja um professor, ou também um outro emprego, ou também estudante. Engenheiro, muhandisun, médico, tabibon. Então, agora vai parecer o momento de aprender novo vocabulário. Para facilitar a aprendizagem do novo vocabulário, eu recomendo o aplicativo que se chama... o nome de aplicativo, ele se chama Ankydroid. Ankydroid se usa no Android. No iOS, um aplicativo que se chama Mushi. No final da aula eu vou mostrar esses aplicativos, que aí o que acontece? Você vai copiar as novas palavras na sua conta, seja Ankydroid ou Mushi no iOS, e depois usar aquele aplicativo dentro do teu celular, ele vai fazer o jogo do flashcard, e aí vai ajudar a gravar um novo vocabulário. Vamos voltar. Professor muderrisun. Agora quero dizer professora. Como é que em árabe passamos do masculino ao feminino? É simples. Vamos fazer o seguinte. Muderrisun termina com on, né? Para passar ao feminino, esse on, tiramos o on e colocar eton. Então, muderrisun, professora, vira muderrisetun. Eu tiro on e coloco eton, muderrisetun. Médico, tabibon. Médica, tabibetun. Isso. Aluno, tilmidun. Aluna, tilmidetun. Viu? Assim como funciona o árabe. Então,
Vou apresentar pela última vez. Marhaba, ana Karim, ana min Tunis. Ou falei no início do Brasil, ana min Brasil, ana mudarrisun. Wa anta ou anti. Aqui você vai conseguir falar em árabe tranquilamente. Em árabe, como falei, a gente usa letras latinas para aprender mais fáceis, mas em árabe tem algumas letras que são diferentes na pronúncia. E vamos ver elas rapidamente. As letras que são diferentes, por exemplo, aqui vocês têm um anexo do sinal, anexo das letras em árabe. Essa é a maneira de escrever em árabe para quem quis escrever em árabe. E aqui tem o equivalente de cada letra. As letras que são diferentes entre árabe e português, por exemplo, essa letra que se pronuncia ha e a letra ha, a letra the, a letra so, to, a, ro, ko. Essas são as letras que se pronunciam de uma forma diferente que português, mas o resto são equivalentes. Que, le, me, ne, he, we, ye. Então, apenas as letras que eu mostrei. Então, poucas letras se pronunciam de uma forma diferente. No vocabulário, usamos o Ankydroid ou o Moshi para ajudar a gravar ele. E assim o árabe vai ficar menos complicado do que você imaginava. Em toda a aula, a gente vai ter novos capítulos. Aqui o conteúdo que a gente vai estudar, com os níveis, com o título, a gramática, o vocabulário que a gente vai estudar em cada aula. Também, todo o capítulo está bem organizado e tem explicações para todas as regrinhas, com fotos. Além disso, se você veja uma palavra sublinhada, e aí você vai conseguir ouvir a pronúncia daquela palavra. Mudarrisun. E, como falei, então, temos, para quem quis estudar com escrita árabe ou letras latinas, a você de escolher. E também, em todo o capítulo tem quizzes. Você pode fazer o quiz usando o QR Code no seu celular ou também clicar aqui e vai aparecer o link do exercício. Também, todo o capítulo tem o exercício para fazer e depois eu passo a correção desse exercício e em todo o capítulo temos um texto para gravar as regras gramaticais, o vocabulário que a gente estudou. Então, sempre como eu falei, a escrita vai ficar em árabe e em letras latinas. Todo o texto está escrito em árabe, a tradução dele em português e depois vai ficar assim, uma frase em árabe e a tradução dela em português. No texto vocês vão achar um áudio. Quando você clica no link do áudio, vai aparecer a pronúncia do texto, então você pode ouvir aquele texto como se fosse podcast, pode ouvir sem ver o que está escrito, depois pode ouvir e ver a escrita do texto, e além disso tem um vídeo. Naquele vídeo você vai achar a explicação das regrinhas que estão dentro do texto. Meu nome. Então, esse é o que a gente vai ver em todo o capítulo. Além disso, eu recomendo usar algumas ferramentas para agilizar o processo de aprendizagem. Por exemplo, eu recomendei usar Ankydroid para quem usa Android e Moshi para quem usa iOS para gravar um novo vocabulário. Tem esse aplicativo que se chama Write in Arabic, ela ajuda a escrever em árabe. Tem alguns sites, podcasts, canal do YouTube, Instagram, ou também filmes recomendados, séries, programas de TV, karaokê, que ajudam vocês a se mergulhar dentro
a língua e a cultura árabe. Então, o que eu mostrei agora era para quem quis aprender árabe usando as letras latinas, e agora para quem quis aprender a escrever árabe, vamos passar a outra parte do vídeo que vai mostrar como funciona a escrita em árabe. E no final de cada aula, vão receber o relatório de inteligência artificial. Aqui tem um link. Nesse link, vocês podem rever quanto quiser o vídeo, o que nós estudamos. Então, vocês podem rever mais quantas vezes vocês quiserem, a aula está recordada. Além disso, ele passa um propósito da reunião, principais conclusões, os tópicos que nós conversamos, e a estrutura e o conteúdo de curso e os próximos passos. Uma coisa bem interessante aqui, por exemplo, quando nós estudamos Eu sou Karen, Ana Kerim, você vai clicar naquela frase, ele vai te mostrar o trecho do vídeo onde nós estudamos aquela coisa. Então é bem interessante e, claro, usando o AI, esse fica após da sua autorização. Então, nessa aula teste a gente estudou como construir frases simples em árabe, como escrever letras, as regras gerais de escrever as letras. Já vimos também o que a gente vai estudar, os nossos objetivos. Tomara que vocês aproveitaram dessa aula. Fico à disposição para qualquer pergunta, dúvida ou sugestão. Se vocês gostaram dessa aula e quis continuar, só me chama e a gente continua as aulas de árabe. Mais uma vez, árabe não é difícil, árabe é apenas diferente.